Olá, alunos, professor João aqui, mais uma aula para nós, dando sequência aí nos nossos conteúdos. Vamos para a aula de número 12, certo? Que vai ser aí uma continuidade a 12 e a 13, né? Dividir em duas partes. Nós vamos trabalhar com esse tema que está aparecendo aí, circunferências e círculos. Vamos falar sobre todos os aspectos, as propriedades, as características, né? E aquilo que cai no seu concurso sobre este assunto. Então, primeira coisa, vamos fazer a definição, né? E lembrar do que significa cada uma desses elementos. Certo? Circunferência é um conjunto dos pontos de um plano cuja distância a um ponto dado nesse plano é igual a uma distância dada, uma distância fixa, certo? O ponto dado é chamado de centro e a distância é chamada de raio. Ou seja, num plano alfa, considerando o ponto O nesse plano e uma distância R qualquer, né? Essa distância R, claro, maior do que zero, né? A circunferência lambda de centro O e raio R é dado por todos os pontos P do plano alfa, onde a distância do ponto P ao ponto O, que seria o ponto central, é igual ao valor R, certo? Então isso daí representa a sua circunferência, como eu disse, de centro O, raio R. Todos os pontinhos que quando eu pegar e calcular a distância dele até o ponto O, vai dar sempre igual a R. Isso é a circunferência. Entenda o seguinte, nós estamos falando apenas destes pontos aqui. Isso que é a circunferência. Esses infinitos pontos que têm a distância igual a R para o centro O. A partir então da definição, a gente pode dizer então a respeito da posição de ponto relacionado à posição na circunferência. Então veja bem, dado um ponto X, nós vamos dizer que esse X ele é um ponto interno se a distância dele até o centro for menor que o raio. A gente vai dizer que esse ponto pertence à circunferência se a distância for igual ao raio, aí cai na definição que nós vimos no slide passado. Ou nós vamos dizer que ele é externo à circunferência se a distância for maior do que o raio. Então veja bem aqui, olha só. O ponto P, ele pertence à circunferência, porque a distância dele até o O é igual ao raio. Já o ponto E, aqui ó, ele está externo à circunferência, porque a distância supera a medida do raio. Já o ponto I, ele é um ponto interno. Por quê? Porque a distância dele, né, não supera o raio, é menor, é inferior, por isso ele está dentro da circunferência. Definido então pontos internos e pontos externos, a gente pode falar que o conjunto dos pontos internos é o interior da circunferência e os pontos externos é o exterior da circunferência. Que a gente pode escrever dessa forma aqui através da linguagem de conjuntos. Olha só, o exterior são todos os pontos onde o interior, né? São todos os pontos onde a distância é menor que o raio. Já o exterior são todos os pontos onde a distância é maior que o raio. E essa distância eu estou falando, claro, a distância em relação ao centro da circunferência. Beleza, pessoal? Algumas definições ainda para os senhores. Vamos lembrar, corda, né? Uma corda é um segmento cujas extremidades pertencem, então, à circunferência. Então, dado um ponto da circunferência, dado outro ponto, o segmento entre eles é chamado de corda, ok? O diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa pelo centro, né? Ora, o diâmetro, então, é a corda, aquele segmento que vai passar pelo centro da circunferência. Existe um resultado que diz, né, que o diâmetro ele é a maior corda que se pode traçar na circunferência. E é um exercício legal de fazer ele. Se você quiser depois tentar, fica a seu critério, beleza? Um raio é uma circunferência, certo? Um raio de uma circunferência, perdão, é um segmento com uma extremidade no centro e outro num ponto da circunferência. Foi o que nós vimos também ali no slide passado, né, quando falava de pontos que pertencem à circunferência, né? Uma extremidade está no centro, a outra está na circunferência. E aí você tem o raio. Observando essas características, essas propriedades, então a gente pode dizer, né, que o diâmetro ele é igual a 2 vezes a medida do raio. Certo? É outro resultado aí. Porque, né, se você vê ali, o diâmetro ele é formado por dois segmentos, né, que partem do centro O e vão até a sua circunferência, pontos pertencentes à circunferência. Então, de fato, é 2 vezes a medida do raio. Arco de uma circunferência. A grosso modo, vamos lembrar que arco de circunferência nada mais é do que um pedaço da circunferência. Genericamente, né? Falando aí de uma linguagem bem popular. Como que é isso? Nós considerarmos uma circunferência de centro O e os pontos A e B, né? Que não sejam extremidades de um diâmetro. Veja bem, que não sejam extremidades de um diâmetro. Nessas condições, então, nós temos os arcos, ok? O arco que é chamado de menor
e ele vai ser chamado de menor porque daí ele vai estar interno ao ângulo AOB. Veja bem? Agora, o arco maior vai ser aquele que está externo, então, ao ângulo AOB, entendeu? Então, da mesma forma como a gente definiu lá em ângulo, que a gente dizia assim, olha, quando eu digo o ângulo AOB, eu estou querendo dizer o menor deles, né? Salvo o contrário, isso daí sempre será indicado que é o maior. Da mesma forma que, quando a gente se refere ao arco AB, nós estamos considerando o menor arco, tá? Salvo o contrário, ou seja, aí você vai estar você estará sempre sendo avisado de que o arco ele é o maior que está querendo ser determinado, enfim. Você sempre vai ter essa anotação, esse padrão dentro das questões, ok? Se A e B são extremidades, então, do diâmetro, nós dizemos que nós temos uma semicircunferência B, tá? Com a reunião de todos os conjuntos dos pontos A e B e todos os pontos da circunferência que estão no mesmo semiplano determinados pela reta AB. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, né? A semicircunferência nada mais é do que a intersecção entre a circunferência e os pontos do plano que estão de um lado apenas, tá? Da reta AB. Então, é o que a gente fala de meia volta, né? O que a gente chama de meia volta. Esse cara aqui é a semicircunferência nossa, beleza? A partir de agora, a gente lembra então da definição de círculo. Vamos diferenciar essas duas coisas, né? Elas se remetem, né, praticamente, né, na prática, né, acaba se remetindo ali às vezes a mesma coisa, dependendo da questão, certo? Mas existe uma pequena diferença aí que é o seguinte, o círculo, ou também chamado de disco, olha só que interessante que vem essa palavra, né? É um conjunto de todos os pontos de um plano, cuja distância a um ponto dado nesse plano é menor ou igual à distância dada, certo? Ou seja, é quando eu considero, né, a circunferência e todos os pontos internos. Está até escrito aqui, ó, o círculo é a reunião da circunferência com o seu interior, ok? Que na linguagem de conjunto são todos os pontos P pertencentes ao plano alfa, de modo que a distância é menor ou igual que a distância do raio, né? A distância do ponto até o centro, novamente falando disso. Então, a circunferência é quando a gente considera a borda. O círculo é quando eu considero toda a extensão da circunferência, incluindo a borda, ok? Centro, raio, corda, diâmetro, arco de um círculo também são centro, raio, corda, diâmetro de arco da respectiva circunferência. Então as definições ainda são as mesmas, ok? Você vai ter só algumas particularidades. Por exemplo, nós vamos chamar de setor circular um pedaço do círculo. Nós chamamos de arco o pedaço da circunferência. O setor circular ele vai ser, a grosso modo, né? Vai ser o pedaço da circunferência, como se você pegasse uma pizza, considerasse ela circular, né? Considerasse ela como sendo um círculo, e um pedaço dessa pizza que você retira ali, ela está sendo um setor circular. Fazendo uma comparação aí, para melhor visualizarem a ideia, né? Então, o setor circular, veja bem, ele é a reunião dos pontos, né, dos raios OA, OB, e de todos os pontos do círculo C que estão no interior do ângulo. Então, olha só, eu tenho esse setor aqui, ó, o setor A, O, B. E quando a gente se referir ao setor AOB, da mesma forma, salvo aviso contrário, nos referimos ao menor. Então é este setor aqui que eu estou considerando, ó. Este pedaço aqui. Salvo aviso, aí vai ser esse outro aqui, quem está considerando aqui, que seria o maiorzinho deles. Beleza, pessoal? Estou sempre considerando o menor. Eu tenho um raio aqui, eu tenho outro raio aqui, e eu tenho o arco bem aqui, certo? E aí, todos os pontos internos ali juntos vai formar o que a gente chama de setor, tá? Nós temos também o segmento circular. O que é o segmento circular? É quando você tem uma corda, tá? Cruzando aqui, né, a sua circunferência, e aí eu considero toda uma porção da minha circunferência, ou a porção de cima, a porção de baixo, né? Porque daí essa corda ela divide a circunferência em duas porções, né? Geralmente uma maior e uma menor, tá? Se a corda não for o diâmetro. Então aí o segmento circular vai ser uma dessas porções. E quando a gente fala de segmento circular, eu também vou estar sempre considerando o menor, salvo aviso contrário. Então, novamente, o segmento é tudo isso aqui, ó. Seria essa parte aqui da minha circunferência. É como se você pegasse a pizza, e em vez de partir ela nos pedaços normais, você partir ela reta assim, sem passar pelo centro, né? Você teria ali um segmento circular, beleza? E da mesma forma que a gente definiu semicircunferência, nós também temos o semicírculo, tá? E o que vai ser o semicírculo? É quando você considera, né, olha só, A e B extremidades de um diâmetro, o semicírculo é a intersecção do círculo com um dos semiplanos de origem da reta AB, ok? Então aí você vai ter essa porção toda aqui, o semicírculo. Veja bem, a semicircunferência é aqui, ó.
a borda. O semicírculo é quando eu considero tudo, inclusive o diâmetro. Tá vendo? Inclusive o diâmetro. Então aqui são questões onde até fala assim, o perímetro de um semicírculo, entendeu? O que seria o perímetro? É a medida do arco, né, mais a medida do diâmetro. Então veja bem que o semicírculo ele vai ter essa definição pegando todos os pontos internos e incluindo a borda. Beleza? O que cai bastante no seu concurso são as posições. Da mesma forma como a gente viu, né, no início da aula as posições dos pontos, nós temos também as posições entre retas, né, as circunferências com a reta, e também as circunferências entre circunferências. Tá? E essas posições elas geram propriedades extremamente importantes que são cobradas nos concursos. Então vamos nos relembrar aqui. Posições relativas de reta e circunferência. Considerando uma reta S uma circunferência e sendo a distância, né, a distância entre o centro e essa reta S, tá bom? Nós vamos ter sempre três possibilidades. Ou a reta com a circunferência, elas são secantes, ou elas são tangentes, ou elas são externas. Definição: secantes, quando a intersecção são dois pontos. Então, veja bem, quando eu tenho uma secante, eu formo aqui dentro uma corda AB, tá vendo? E aí a distância do centro até essa reta S, ela é menor que o raio. Ok? Ela está mais próxima. Já a tangente, definição. A intersecção é apenas um ponto. E aí o que significa isso? Significa que a distância do centro à reta é o próprio raio. Certo? Mais do que isso, retas que são tangentes à circunferência, elas formam um ângulo de 90 graus aqui com o raio. Certo? Sempre é perpendicular. Professor, por quê? É um exercício um pouco trabalhoso e um tanto quanto desgastante, não sendo interessante para nós aqui. Mas, se você tiver curiosidade, depois você pode tentar fazer até esse resultado, certo? Uma reta tangente a uma circunferência sempre é perpendicular a uma medida de raio. E essa medida de raio, se eu considerar o próprio ponto onde está tendo essa tangência, que inclusive é conhecido como ponto de tangência. Ponto de tangência. Okay? É o ponto de intersecção da reta com a circunferência. É o único ponto onde elas se encostam, né? O único ponto que elas têm em comum, tá? E aí serão externas se a intersecção for vazia. E aí a intersecção sendo vazia significa que a distância do centro até a reta é maior que a medida do raio. E aí então ela está por fora. Essa reta ela está totalmente na região exterior à minha circunferência, beleza, pessoal? Então vamos às propriedades aqui bacanas e interessantes. Olha só, se uma reta S secante a uma circunferência não passa pelo centro e intercepta a circunferência nos pontos A e B, e sendo M o ponto médio dessa corda AB, então a reta OM é perpendicular a essa secante. Então olha só que interessante. Quando nós estávamos falando ali da perpendicular, né, eu falei que da tangente, perdão, eu falei que ela sempre é perpendicular ao raio. Se eu considerar uma secante, certo? E traçar aqui, ó, né, uma medida aqui que seria mais ou menos a medida do raio, se eu prolongasse ali, seria o raio todo, né? Mas aqui ele daria justamente no ponto médio. E além de dar no ponto médio, ele vai formar um ângulo de 90 graus. E vice-versa, tá? Isso que seria o resultado B. Não intercepta em dois pontos, então a perpendicular da reta S, conduzida pelo centro, passa pelo ponto médio da corda. Ou seja, se eu tenho o ângulo de 90 graus, é o ponto médio. E se eu tenho o ponto médio, é o ângulo de 90 graus. Uma coisa implica na outra. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Se forma esse ângulo de 90 graus aqui, significa então que ele está pegando bem no ponto médio da corda. Tá? E isso tudo sai por congruência de triângulos, tranquilamente o resultado. Tá? E ainda mais, a gente pode provar que a mediatriz de uma corda, ela passa sempre pelo centro de uma circunferência. Então, se eu considerar qualquer corda, vou desenhar uma aqui agora, ó. Se eu considerar essa corda aqui, se eu pensar na reta mediatriz dessa corda, né, passando aqui, ó, ponto médio aqui, ó, mais ou menos aqui, certo? E a reta perpendicular, ela sempre vai passar pelo centro. A mediatriz de qualquer corda passa sempre pelo centro, ou seja, o que é mediatriz, né? Forma ângulo reto e parte bem no ponto médio. Beleza, pessoal? Além disso, né, sendo S a secante, então a distância é sempre menor do que o raio, né? Essa distância do ponto M ao ponto O, certo? Vai ser sempre uma medida menor do que o raio, afinal de contas você tem uma secante.
Já a propriedade das tangentes, né? Aí um assunto extremamente importante para o seu concurso. Toda reta perpendicular a um raio na sua extremidade da circunferência é tangente à circunferência. E toda tangente à circunferência é perpendicular ao raio. Então é a propriedade que eu já havia comentado anteriormente e agora deixando formalizado aqui para os senhores. Se eu tenho, repara que vale tanto a ida quanto a volta, né? Se a reta é perpendicular a um raio na sua extremidade na circunferência, então ela é tangente, certo? E o contrário também existe. O que importa é, dado uma circunferência, dado uma reta tangente, o raio aqui sempre vai formar um ângulo reto, beleza? E vice-versa. Sendo a tangente a distância, certo? Sempre vai dar a medida do raio. Aqui sempre é o valorzinho de R. Beleza, pessoal? Tranquilo? Seguindo ainda, nós temos um outro resultado interessante que cai muito em provas, né? Que é essa daqui, que diz assim, que se um ponto P nós conduzirmos dois segmentos PA e PB, ambos tangentes a uma circunferência, então o PA ele é congruente ao PB. O que é esse resultado? Esse resultado aqui ele diz que você tem uma circunferência aqui, ó. Fazendo um desenho bem mais ou menos para os senhores. Aqui um ponto P, certo? Se eu conduzir aqui uma reta tangente até o P, certo? Tangente aqui neste ponto. E uma outra reta que também seja tangente, pessoal, bem aqui no ponto P, vou aumentar o ponto P porque o meu desenho ficou meio feio. Olha lá. E aí aqui então seria o ponto de tangência, olha só, ponto A aqui e o ponto B aqui. O que está acontecendo? O resultado diz que o segmento PA ele é congruente ao segmento PB. E é muito fácil verificar isso, porque se você pegar o centro da circunferência aqui, ó, desse centro ó, até o ponto A, você tem a medida do raio e você tem um ângulo de 90 graus. Se eu pegar até o ponto B, eu também tenho a medida do raio e eu também tenho um ângulo de 90 graus. E aí o que vem interessante, se eu traçar o segmento PO, ou OP, dá na mesma. Se eu traçar esse segmento aqui, repara que eu vou ter dois triângulos. O triângulo PAO e o triângulo PBO. E esses dois triângulos, eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Porque eles compartilham a hipotenusa aqui e eles têm um cateto igual. Ou seja, esse aqui é aquele caso hipotenusa cateto, que é um caso especial de congruência de triângulos para triângulos retângulos. Então esses dois triângulos eles são perfeitamente iguais. Este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Este ângulo aqui de cima é igual a este ângulo aqui de baixo, certo? E aí, claro, a medida aqui de PB é igual à medida de PA. Então veja bem, além de nós termos os segmentos aqui, ó, congruentes de mesma medida, nós vamos ter que esse segmento OP aqui, ó, ele é bissetriz. Tá vendo? Ele vai ser bissetriz tanto no ângulo aqui no vértice P, quanto o ângulo aqui no vértice O. Olha que interessante, certo? Ele vai ser uma reta bissetriz. Exercícios muito interessantes saem dessa propriedade. E as posições relativas entre circunferências e circunferências, né? Que eu falei para vocês, né? Nós já vimos pontos, nós vimos retas e agora então sobre as circunferências. São 5 casos, tá? E o que é importante você saber de cada caso, né? Não precisa decorar muito as fórmulas, mas entenda mais como que funciona a propriedade. O que acontece quando as circunferências estão de tal forma, certo? Observem aqui. Nós vamos dizer que elas estão internas, ora, pelo próprio nome já diz, né? Internas, quando uma está dentro da outra, tá? E qual que vai ser o resultado, né, que nós temos? Que a distância, ela é menor que a diferença dos raios, tá? E você fica óbvio olhando aqui esse segmento que parte de O1 até O2, olha só. É uma diferença entre os raios, certo? E essa diferença é menor, a distância, perdão, é menor que a diferença entre os raios, desculpa. Nós podemos ter circunferências tangentes internamente, tá? Então, o que seria tangentes internamente? É quando você tem a tangente por dentro. Elas se tocam em um único ponto, só que uma está dentro da outra. Isso daí, quando acontece, aí sim a diferença dos raios dá a distância perfeita entre os centros aqui, ó. Certo? Porque se eu prolongar aqui, ó, eu teria o raio total da circunferência maior e aquele pedacinho pequeno eu teria o raio da menor, tá? Então a diferença entre elas dá a distância D aqui entre os centros, beleza? Já se elas são secantes,
certo? O que que acontece? Quando elas são secantes, a distância ela fica maior que a diferença, só que ela fica menor que a soma. E você vai entender que ela fica menor do que a soma justamente por causa da desigualdade triangular. Porque aqui ó, forma um triângulo, olha só. Se eu considerar o ponto onde elas são secantes. Porque serão dois pontos, né? Eu posso considerar tanto um quanto o outro. Mas considerando um desses pontos secantes, ali eu fecho um triângulo. E pela desigualdade triangular, a distância ali vai acabar ficando, né, no meio termo. Ela é maior que a subtração e ela é menor que a soma. Justamente porque se as circunferências elas são tangentes externamente, é a soma dos raios. Aí agora fica mais óbvio entender esse terceiro caso, né? Porque se elas são secantes, até aqui no, se elas são tangentes, até aqui no ponto de tangência, eu tenho a medida do primeiro raio, né, R1, e aqui, daqui para cá, eu vou ter a medida do segundo raio, R2. Então, por isso que soma as duas, tá vendo? Então, se elas são tangentes por fora, a distância é a soma. E se elas são tangentes por dentro, a distância é a subtração. Quando elas são secantes, né, a distância fica nesse meio termo entre uma e outra, entenderam? Já o caso de ser externa, aí é óbvio, né? A distância é maior que a soma dos raios, tá? Justamente por causa das tangentes, certo? Então, a dica que o professor dá aqui para decorar essas coisas é a seguinte: decora a tangente externa. Porque decorando a tangente externa, você sabe que é a soma dos raios, certo? Se ela for começar a fazer secante, vai ficar menor. Se ela for externa, vai ficar maior. Se ela for tangente por dentro, né, vale a igualdade com a subtração. Então, decorar as tangentes sempre é o ideal. E a partir delas você consegue tirar as outras, beleza? Aqui agora no finalzinho da nossa aula, nossa parte teórica, eu queria trazer com vocês dois resultados aqui interessantes, que são básicos da geometria, né? Apenas para a gente se lembrar que os exercícios acabam cobrando isso daí no meio das questões, né? Claro que não vai cair uma questão sobre isso, por exemplo aqui, né? A razão entre o perímetro do círculo e o seu diâmetro é um número constante representado por π, né? É o famoso 3,14 que a gente conhece, né? Aproximadamente. A constante das circunferências, a constante dos círculos e, por que não, a constante dos corpos redondos, né? Isso significa que toda circunferência é semelhante a outra circunferência, dado a medida do seu comprimento, ou seja, toda a sua borda com a medida do seu diâmetro. E essa razão dá sempre o valor igual a π, né? Então, nós temos, primeiro, a fórmula do comprimento da circunferência, lembrando aí, né? Comprimento da circunferência, certo? Que é 2 vezes π vezes r, tá? Essa é a primeira observação. E a segunda observação é o seguinte: por mais que eu estou escrevendo aqui o π como sendo uma razão entre dois valores, lembrando, né, que o π ele não é um número racional, né? Ele é um número irracional. Por que ele é um número irracional? Porque ele é uma dízima, né, com infinitas casas e não periódica. Então, aqui está escrito na forma de razão, mas não é uma razão entre dois números inteiros, certo? Então, um detalhe aí importante, a gente pode definir o π como sendo a razão do comprimento com o diâmetro, mas essa razão ela não é de números inteiros. Então, o π ele é um número irracional, é uma outra observação que eu queria fazer para vocês. E duas noções aqui que são um pouco intuitivas, que é a noção de inscrição e circunscrição, ok? Entre polígonos com circunferências, e que também pode acontecer entre polígonos e outros polígonos, tá? Isso também não vai interferir. Ocorre quando uma figura tangencia internamente ou externamente outra figura. Então, quando eu tenho uma figura dentro da outra, só que elas são tangentes, certo? A de dentro é tangente com a de fora, e a de fora é tangente com a de dentro, né? Vice-versa. São dois casos, né? São duas palavrinhas que surgem aí. Por exemplo, neste primeiro caso, você repara que eu tenho um pentágono dentro da circunferência, certo? Quando o pentágono está dentro da circunferência, ora, ele está inscrito na circunferência. Ora, quando você compra o ingresso de um show, né, você vai estar presente naquele show, você vai estar dentro daquele show. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Quando você faz a inscrição para um curso, você está dentro daquele curso. A mesma ideia, o pentágono ele está inscrito na circunferência, ele está dentro. Do contrário, certo, vem a palavra circunscrito.
A circunferência está circunscrita ao pentágono. Até uma curiosidade, se os senhores pegarem a palavra circunscrito, né, e jogar no Google ou pesquisar no dicionário, aí, os senhores vão ver que circunscrever é uma ideia de abraçar, envolver externamente. Isso que significa a palavra circunscrever. O verbo circunscrever, a qualidade de estar circunscrito. Então a circunferência está circunscrita ao pentágono porque ela está por fora. Engana-se quem acha que porque a palavra é circunscrita que só serve para circunferência. Não, como eu disse, a palavra circunscrita está associada a estar por fora, envolvendo por fora. Então veja bem, este segundo caso aqui, ó, a circunferência agora ela está dentro. Então é a circunferência que está inscrita no pentágono, porque ela está por dentro do pentágono. E o pentágono ele está circunscrito à circunferência. Porque daí o pentágono é porque está por fora. É o pentágono que tangencia externamente, ok? Então cuidado aí para confundir essas duas coisas, que eu já vi muito aluno fazendo confusão com essas duas palavrinhas aqui. Beleza, pessoal? Fiquem muito atentos quanto a isso. Vamos resolver então duas questões aqui, como de costume, né? Sempre uma questão do ITA e uma questão do IME, vocês já estão acostumados, né? A primeira questão então, duas circunferências são secantes, sendo 20 centímetros a distância entre os seus centros. Sabendo que o raio da menor mede 11 centímetros, determine os possíveis raios da maior, que são múltiplos de 6. Certo? Olha só, uma questão muito interessante aí, uma questão aberta, tá? Eu gostaria que os senhores tentassem fazer antes de seguir com a resolução desse vídeo. É impossível resolver esse daqui se você não fizer um desenho. Ou a menos que você esteja muito bem afiado aí com as questões de geometria, aí sim você conseguiria fazer ela só tendo as noções na cabeça, né? Mas vamos lá, olha só, são duas circunferências secantes. E ele fala de uma menor e uma maior. Então vamos fazer um desenho mais ou menos organizado dessa forma, né? O raio da menor é 11, e aí a gente vai descobrir o da maior. Então eu vou desenhar uma circunferência aqui. Claro que o desenho, né, é só para a gente ter as noções. E uma outra circunferência aqui. Vou colocar o centro aqui da menor. Vou colocar o centro aqui da maior. Vamos chamar o centro aqui, ó, de ponto A da menor e de ponto B da maior, ok? Então, o que nós temos é que o segmento AB, ele mede 20 centímetros. Eu vou traçar o segmento AB aqui, ó. Como nós estamos falando de raio, vou criar um novo ponto aqui, ó, bem aqui. Vou chamar ele de ponto C. E repara que esse ponto C que eu criei, o segmento AC é justamente o raio da menor, que o exercício disse que é 11. Tá? Vou criar ainda este outro ponto aqui, eu vou chamar de ponto D, e aí o BD, ele vai ser o raio da maior. Raio maior. E a pergunta é, quais são os possíveis valores desse raio maior, sabendo que eles são múltiplos de 6? Ora, aí os senhores pensem comigo no seguinte, se esse ponto D, ele fosse coincidente com o ponto C, nós não teríamos retas secantes, certo? Nós não tendo retas secantes, elas seriam tangentes, e aí então não iria satisfazer as condições do problema. Portanto, né, o ponto dele não pode coincidir com o ponto C. E o que significa isso? Repare que o segmento BC, ele mede 9. Por que o segmento BC mede 9? Ora, porque o AC mede 11 e o AB ele mede 20, então aqui nós temos 9. Logo, então, o raio da maior, que é o BD, ele deve ser maior que 9 centímetros, ok? A gente já começa por aí. E ele vai ser no máximo quanto? Ele pode ser qualquer valor a partir de 9? Não, né? Ele não vai poder ser qualquer valor a partir de 9. Por quê? Porque as circunferências são secantes. Se as circunferências são secantes, os senhores pensem comigo no seguinte, eu vou prolongar o segmento AB aqui, ó, até a outra borda da circunferência menor, e vou criar aqui o ponto E. Reparem comigo o seguinte, se esse ponto D ele coincidir com o ponto E, novamente, nós não temos circunferências secantes. Nós vamos ter circunferências tangentes com uma dentro da outra. Então, o ponto D ele não pode passar ali do ponto E, certo? E aí, o que significa isso? Significa que, veja bem, se só o AB aqui, ó, já é 20, e o segmento AE, ele é igual a 11. E por que o segmento AE é igual a 11? Porque ele é o raio da circunferência menor, né? Então, nós temos 20 mais 11, o segmento
BE, ele é justamente igual a 31. E sabendo que o segmento BE ele é igual a 31, então a gente tira que o raio da maior, BD, ele tem que ser menor que 31 centímetros. E aí acabou o nosso exercício praticamente. Descobrimos o intervalo de valores possíveis, e aí o exercício vai dizer que os raios eles são múltiplos de 6. Então agora passa a ser, quais são os múltiplos de 6? Entre 9 e 31. Né? Então o primeiro deles é o 12, então pode ser 12 centímetros o raio. Depois 18 centímetros pode ser o raio da circunferência maior. Depois 24, né? Também pode ser, e o 30, que também pode ser. Então, nós temos 4 possíveis valores aí de raios para a circunferência maior que satisfaça as condições do nosso problema. Beleza, pessoal? Um exercício aí bem interessante para falar um pouquinho sobre essas posições relativas entre os caras. Já essa segunda questão aqui, se a primeira foi interessante, essa daqui nós podemos dizer assim que ela é bem mais interessante. Olha só. Num triângulo PQR, considere os pontos M e N pertencentes aos lados PQ e PR, respectivamente. Tais que o segmento MN seja tangente à circunferência inscrita ao triângulo PQR. Sabendo-se que o perímetro do triângulo PQR ele é 25 e que a medida de QR é igual a 10, então o perímetro do triângulo PMN é igual a quanto? Ora, pessoal, você vê que tem muita informação aqui. Vamos fazer os desenhos, né? Ele tem um triângulo, então, PQR. Vou desenhar aqui esse triângulo aqui qualquer. Sei lá, desenhado aqui. Ponto P, ponto Q, ponto R. Ele vai dizer, olha só, considere os pontos M e N pertencentes aos lados PQ e PR, ok? Respectivamente, tais que o segmento MN seja tangente à circunferência inscrita ao triângulo PQR. Então, nós temos uma circunferência que é inscrita nesse triângulo. Vou fazer uma circunferência inscrita aqui. Tá? Nós temos uma circunferência, então, dentro desse triângulo, tangenciando internamente. E MN é tangente a essa circunferência, sendo que o M ele pertence ao lado esquerdo, que seria o PQ, e o N pertence a PR, que seria o lado direito aqui do meu triângulo. Então, nós temos o segmento, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos dessa forma. Então, aqui é o ponto M e aqui é o ponto N. O exercício forneceu o perímetro, né? A gente tem o costume de escrever 2P. O perímetro do PQR, que é igual a 25. E o exercício forneceu que a medida de QR... Bom, já vou colocar no desenho aqui, eu ia fazer a escrita, mas já vou colocar aqui, 10. Aqui embaixo vale 10. E aí ele vai perguntar, então, qual é o perímetro do triângulo PMN? Então, ele quer saber o 2P do PMN. Agora que você tem o desenho, que eu te ajudei a interpretar essa questão, eu gostaria que você tentasse de fazer, certo? Então, pausa o vídeo aí, vê se você consegue resolver a questão e já já você continua comigo. Para resolver ela, eu vou usar um resultado muito massa, muito importante e que você vai ter muita utilidade na tua prova caso caiam questões sobre tangências nesse sentido. Olha só, é um resultado que até vou deixar a critério de vocês se quiserem demonstrar, se quiser fazer todos eles. Se eu tiver qualquer triângulo, tá? Qualquer triângulo com a sua circunferência interna, tangente, tá? Considerem o desenho aí, mas uma circunferência tangente a esse triângulo. Nós vimos que quando eu tenho um ponto exterior e traço as tangentes aqui a uma circunferência, essas medidas aqui são iguais, certo? Então aqui é x e x. Da mesma forma, neste ponto aqui, ó, e aqui sendo o ponto de tangência, aqui o outro ponto, daqui eu posso dizer que é y e aqui eu posso dizer que é y. É o resultado ali dos segmentos tangentes com um ponto externo. E aqui então vai ser o z e aqui z. Tá vendo? Medidas, né, aleatórias aqui que eu coloquei. Nós temos o resultado do seguinte. Considerando o semiperímetro desse triângulo, e o que seria o semiperímetro? É a metade do perímetro desse triângulo, que é justamente x mais y mais z. Certo? Considerando o semiperímetro, olha só. Eu posso dizer tranquilamente que o x ele é a medida do semiperímetro menos y mais z. Eu posso dizer que o y ele é a medida do semiperímetro menos a medida x mais z.
Eu posso dizer que a medida Z é o semiperímetro menos o Y mais X, ou X mais Y, tanto faz. Eu tenho esse resultado aqui, tá? Olha só, o que eu estou querendo dizer? Que esse segmento aqui, ó, que parte do vértice do triângulo até o ponto de tangência, esse segmento, a medida dele é igual ao semiperímetro do meu triângulo menos o lado oposto. Olha só. O semiperímetro menos o lado oposto. É isso. Cara, esse resultado, essa propriedade te dá um ganho dentro do exercício gigantesco. Olha só. Como a gente quer calcular, né, justamente o perímetro, né, desse triângulo PMN, né, com este resultado, sabendo que aqui vale 10 do outro lado, do ponto P até o ponto de tangência aqui, ó, certo? É justamente o semiperímetro, que vai ser o 25 dividido por 2, menos o lado oposto, que é 10. E isso aqui dá 5 sobre 2. Né? Ou 2,5, se você quiser utilizar números decimais. Então, o que é 2,5? É do ponto P até o ponto de tangência. 2,5. Da mesma forma, vai ser esse outro cara aqui. Também vale 2,5. Ok? Professor, mas o que isso vai me ajudar na questão? Tudo, porque olha só que interessante. Do ponto M até o ponto de tangência, eu posso dizer que aqui mede um Azinho. E aí, da mesma forma, até este ponto de tangência aqui que eu estou riscando, também é Azinho. Porque eu tenho um ponto externo, a partir dele eu traço duas tangentes a uma circunferência. Então, por isso que eu tenho essas medidas Azinho, Azinho. Da mesma forma, aqui, ó, do ponto N até este ponto de tangência aqui, eu posso chamar que eu tenho um Bzinho. E aqui eu vou ter o mesmo Bzinho por causa do mesmo resultado. E aí, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção na forma como eu vou resolver, vou finalizar essa questão, porque isso daqui, quando cai questões desse tipo, a resolução é sempre a mesma. Para calcular essa medida aqui, ó, que é o PM, você concorda comigo que a medida de PM, ela nada mais é do que o 2,5 menos a medida Azinho? E aí, para calcular a medida PN, certo? PN é justamente também o 2,5 menos a medida Bzinho. E mais do que isso, o segmento MN, ele é a somatória de Azinho com Bzinho. Por que eu tirei todos esses segmentos? Porque se eu somar agora esse cara com este cara aqui, com este cara aqui, nós vamos ter o perímetro desejado, certo? Só que olha só, se eu fizer a soma de todos esses, o que vai acontecer? Menos A mais A, menos B mais B. E aí vai sobrar apenas a soma de 2,5 com 2,5. Resposta 5, finalizando a nossa questão. Tá vendo? Ou seja, uma vez que você descobre aqui esse segmento P até o ponto de tangência, P até o ponto de tangência aqui, que no caso deu 2,5, basta você somar os dois para você ter o perímetro do triângulo fechado por outra tangente aqui, ó. E aí esse MN ele poderia estar de qualquer forma, ele poderia estar tangente mais inclinado para a direita, mais inclinado para a esquerda, que o perímetro sempre daria 5. Por quê? Porque daí uma coisa vai compensar a outra. E aí ali eles se cancelam, certo? E aí o perímetro ali acaba sendo constante. Então, um exercício muito interessante, vale a pena você revisar ele, cada passo desse exercício, juntamente com esse resultado que eu dei aqui para vocês, porque no seu concurso, caindo questões desse tipo, a resolução é sempre a mesma, é sempre da mesma forma, seguindo as mesmas ideias, beleza? Então, letra A resolve essa nossa segunda questão. E aqui a gente chega ao final da nossa questão. Desejo a todos bons estudos, a gente se vê na próxima aula.